tudo bem, Elisa? Bom dia. Todo mundo está com você aí no estúdio da CNN, é o público também conosco. Olha só, na essência, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal concorda com o ministro Alexandre de Moraes. O que quer dizer isso? A decisão de Moraes, o principal da decisão, que é tirar do ar o X, conta com mais apoios do que críticas dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente está falando de opiniões de integrantes da Suprema Corte que dividem ali, lado a lado, o plenário do STF com o Moraes. Então, há aqueles que apoiam e dizem, olha, poderia ajustar naquele trecho que trata da VPN, né? Ou seja, do acesso pelas pessoas físicas e jurídicas que ainda consigam, por caminhos clandestinos, acessar o Twitter, o X, essas pessoas não deveriam ser punidas por isso. A punição é contra o X, contra Elon Musk, e não contra os usuários no todo, né? Então, há essa defesa por ajustes, mas no macro, né, no conjunto da obra, Moraes conta com mais apoiadores do que críticos no Supremo Tribunal Federal e no próprio mundo jurídico, a tirar pelo pedido que foi apresentado pela advocacia, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, neste fim de semana, em que a OAB ataca especificamente este trecho, mas em outros momentos aí do pedido faz até considerações de que a Justiça tem sim que reagir, que ir contra aqueles que descumprem decisões judiciais. Então, vou até utilizar aqui um trecho do pedido da OAB, para que a punição contra uma pessoa ou uma empresa não se configure em uma punição coletiva, né, dos usuários como um todo. Mesmo assim, mesmo com essas ressalvas de possíveis ajustes na decisão de Moraes, no todo, o principal, que é tirar o X do ar, o ministro Moraes conta com muito mais endosso dentro do STF. Um dos ministros me disse que Elon Musk age pelo teste e medo, fazendo provocações na internet, e que ele não sabe, que ele vai saber a partir dessa decisão que não pode meter medo em juiz brasileiro. Então, esse sentimento de que a decisão de Moraes vem para defender a democracia, o STF, e a própria competência dos ministros da Suprema Corte para que nenhum outro seja levado para essa briga de rua nas redes sociais, isso é um sentimento em comum entre os ministros que apoiam a essência dessa decisão do Moraes. Eu estou trazendo esse bastidor de que tem mais apoios do que críticas entre os ministros do STF quanto à decisão do Moraes, e também o próprio Moraes tem dito a interlocutores que não vai recuar, que não é do seu intuito dar um passo atrás, mesmo sendo crítico, recebendo essas repercussões negativas de alguns setores da política. Não é o interesse do ministro Moraes voltar atrás. O que parece até uma obviedade, né? Porque tomar uma decisão como esta não é o Moraes não faz o tipo de bloqueia, depois a gente vê o que vai acontecer depois. Ele só tomou esta decisão porque sabia desse interesse, pelo menos da maioria dos ministros do STF, de se manter ao lado dele. E também outras instituições, Presidência da República, o próprio Congresso Nacional, ainda que no fim de semana ele tenha recebido críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que comanda a casa, que eventualmente poderia decidir por um impeachment de Moraes, não veio a público, não fez críticas à decisão do ministro. Pelo contrário, no mesmo dia da decisão, sexta-feira da semana passada, teve uma cerimônia, um evento de homenagem ao ministro Moraes. E naquela ocasião, Pacheco falou da importância de Moraes para a manutenção da democracia, para que ela se mantesse inabalada no país.